Fala aí, beleza? Aqui é o Deus da Motim. E bom, se você está nesse vídeo, você está buscando como se aprimorar no Excel. Hoje eu tenho uma dica super importante para você, para facilitar quando você estiver criando as suas funções, certinho? Então hoje eu vou mostrar para você como você nomear os seus intervalos. Isso mesmo, você vai nomear as suas células, seu conjunto de células, seu intervalo de células, e com isso você vai conseguir fazer suas funções muito mais facilmente, certinho? Fica até o final do vídeo que você não vai se arrepender. Então, bora! Ó, super importante, aqui na descrição a gente tem um link com esse material para você clicar, baixar e acompanhar tudo o que está acontecendo aqui no vídeo. E também não se esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e comenta aqui embaixo, é super importante, beleza? Bora para o nosso vídeo. Então, galera, olha só, eu tenho aqui, por exemplo, essa minha planilha que eu criei com uma tabelinha. Essa primeira coluna aqui fala do código do item que é vendido. Na minha segunda eu tenho, por exemplo, o funcionário que vendeu esse item. Depois, a nota que esse funcionário recebeu por vender esse item. Então, por exemplo, o cliente comprou tal item, esse F761, e deu uma nota para o atendimento para a funcionária Juliana, né? Ele deu essa nota de atendimento de 4.074, certinho? Então, o item que foi comprado, o funcionário que vendeu, o atendimento, como foi a nota e quanto que ele vendeu, qual que foi o faturamento que esse funcionário conseguiu, beleza? E, bom, aqui eu tenho, por exemplo, algumas análises que eu posso fazer, análises muito comuns que você pode ver aí no seu dia a dia, por exemplo, se você estiver estagiando, se você estiver trabalhando, tá? Que é, por exemplo, saber quem são os seus melhores funcionários. Isso é super importante para você, por exemplo, dar uma promoção para ele, para você dar um bônus, né, para você estimular essa cultura, por exemplo, de quem vende mais, né, essa cultura de bater metas. Isso acontece em muitas empresas, isso é super legal, super importante. E estimula com que a empresa, principalmente as empresas menores, né, com que elas escalem e comecem a crescer no ritmo mais avançado, beleza? Então, bom, eu tenho aqui os meus top vendas, aqui eu quero colocar quais foram os meus maiores valores e os responsáveis por vender isso, tá bom? Então, no valor eu quero preencher com as vendas, né, o faturamento daquela venda, e no funcionário eu quero preencher com o meu funcionário, desculpa, o meu atendente, beleza? Então, Júlia, Gabriel, Ana Beatriz, Emanuel, enfim, quero preencher, tá? Só eu quero preencher os tops. Então, olha o que eu posso fazer aqui na minha valor. Eu posso colocar aqui, por exemplo, igual. E, bom, eu quero saber qual foi o meu primeiro maior valor, segundo maior valor, terceiro maior valor, beleza? Dependendo aí de qual linha eu tô. Então, na minha primeira linha aqui, eu quero saber qual foi o meu maior valor vendido, na segunda, qual foi o meu segundo maior valor vendido, e na terceira, qual foi o meu terceiro maior valor vendido. Certinho? Então, eu não poderia, por exemplo, usar aqui uma função máximo, tá? A máximo funcionaria só para o primeiro, só para o top, tá? O mais vendido de todos. Mas para o segundo e terceiro, a máximo não funcionaria. Por isso que aqui, em vez de usar uma função máximo, por exemplo, eu vou usar minha função como minha função maior, né? Ela retorna um valor késimo de um conjunto de dados, ou seja, eu quero meu primeiro maior valor, meu segundo maior valor, meu terceiro maior valor, tá? Primeiro, segundo, terceiro, isso aqui é o K, beleza? Então, escrevi igual maior, dei tab para completar, a minha matriz é onde estão os meus valores, tá bom? Então, aqui na minha tabela de vendas. Então, uma pessoa normalmente preencheria assim, clicaria no meu vendas, daria um Ctrl Shift para baixo, para pegar todos os valores, ela tem que lembrar de clicar F4 para poder travar isso, para quando arrastar para baixo não dar erro. Depois sim, ela vai dar o ponto e vírgula e vai escrever, por exemplo, qual é o maior que ela quer, o primeiro, maior, segundo ou terceiro. Aqui no caso eu vou aproveitar, que eu já tenho aqui na célula ao lado, tá? Cliquei, fechei, então vou buscar o meu primeiro maior daquele intervalo de células que eu peguei. Vou dar Enter. E ele vai buscar aqui, por exemplo, que está desformatado. Vou formatar com a nossa atalhozinho aqui, Ctrl Shift 4, ou você clica em página inicial e bota em moeda, tá? Clica em moeda, ele também vai formatar certinho. E vai buscar que o maior valor foi de 9.987. E aqui do lado eu já deixei uma formulinha pronta, tá? Se você quiser saber como que funciona essa fórmula, a gente tem um vídeo aqui mostrando como funciona o índice Corresp. Eu só adicionei um erro aqui, só para a gente ter, né, não ficar com um erro aparecendo, para ficar com vazio quando a gente não tivesse preenchido essa coluna aqui de valor. Mas isso aqui é detalhe para outro vídeo, beleza? Então aqui, no meu valor, eu preenchi, tá, com o maior de todos. E quem foi responsável por essa venda foi a Lorena. Então, eu venho aqui na minha célula, por exemplo, a H7, e quando eu der um duplo clique aqui no quadradinho, né, para preencher as células de baixo, ele vai mostrar para mim quais são os próximos valores, ou seja, o meu segundo
maior valor foi de 9.932, meu terceiro maior valor foi de 9.601, tá? E ele já traz para mim os responsáveis, Theo e Joaquim, certinho? Só que a gente poderia fazer isso aqui de uma forma diferente, tá? Então, aqui onde eu adicionei, por exemplo, o meu intervalo, né, da minha célula E6 até a minha E105 que eu tive que travar, eu poderia nomear esse intervalo. Mas como que eu faço isso, David? Bom, vamos fazer aqui nesse segundo exemplo, onde eu quero puxar o valor e também o funcionário, mas agora do top do atendimento. Então, a pessoa que teve a maior nota de atendimento, a segunda maior nota de atendimento e a terceira maior nota de atendimento. Beleza? Então, antes de começar, eu vou nomear esse meu intervalo de atendimento. Ó. Então, eu clico da minha D6, que é a minha coluna de atendimento, dou Ctrl Shift para baixo, pego até meu valor D105, tá? Minha célula D105, e aqui na minha caixa de nome, no meu canto superior esquerdo, que está D6, eu vou tirar isso aqui, tá? Que foi onde a gente começou, e vou colocar um nome para esse intervalo. Nesse caso aqui eu vou dar, por exemplo, para atendimento, tá bom? Então, quando eu escrevo aqui atendimento e dou Enter, agora esse conjunto de células da D6 até a minha D105 é o atendimento. Certinho? Então, olha que legal. Agora, quando eu criar minha fórmula aqui, que eu vou usar de novo a minha maior, tá? Então, vou colocar igual maior, tab para completar. E aqui em matriz é onde estão as minhas células que eu quero avaliar, onde eu vou querer o meu maior, no meu conjunto de células. Eu poderia clicar na minha D6, dar um Ctrl X para baixo, ter a minha D105, travar com F4 e tudo mais, ou eu poderia simplesmente chamar aquele nome que a gente acabou de dar, né? Aquele intervalo que a gente nomeou como atendimento. Então, quando eu escrever aqui atend, né, ele já vai sugerir para a gente atendimento, que é um nome que a gente deu, certinho? Eu vou dar tab para completar e ó, ele já pega todo aquele conjunto, desde a D106 até a D105, que foi o que a gente nomeou. Vou dar ponto e vírgula, e aqui no K eu vou clicar aqui, por exemplo, no 1, para pegar o primeiro, ou seja, o maior valor de todos desse meu intervalo, onde tem os valores, né, as notas do atendimento. Vou fechar e vou dar Enter. E aí, automaticamente, ele já puxa para a gente que o melhor, né, em relação à nota foi o Joaquim, tá? E, bom, eu posso dar um duplo clique aqui, ou simplesmente segurar o quadradinho e arrastar para baixo, e ele já vai trazer automaticamente aqui, né, com uma função de índice correto também, parecido com o que a gente usou em cima, tá bom? Só mudei os intervalos para trazer os funcionários que são os responsáveis por receber essa nota, certinho? E olha que interessante essa análise que a gente pode fazer aqui. Bom, em relação a quem mais vendeu, a quem mais faturou, a Lorena se destacou. E o Joaquim apareceu aqui em terceiro, né? O Theo em segundo e o Joaquim em terceiro. Mas o Joaquim apareceu como um funcionário que foi, né, o que recebeu a maior nota em relação a uma venda que ele fez, tá bom? Então a gente pode destacar que o Joaquim, ele aparece nesses dois casos, tanto no atendimento bom, quanto também no top vendas. Então você vê, caramba, o Joaquim não só vende bem, ou vende muito, né, um faturamento alto, como também tem uma nota muito alta de avaliação, tá bom? Se a gente reparar, a Letícia e a Heloísa só aparecem nas notas, e o Theo e a Lorena só aparecem nas vendas. Beleza? Então, o Joaquim pode ser um funcionário que eu quero como modelo para a empresa, enfim, uma pessoa que eu quero destacar, oferecer um bônus porque ele apareceu nas duas, tá bom? Ou eu posso simplesmente só bonificar quem mais vende, ou só quem teve a maior nota, e depende do objetivo de cada empresa, certinho? Mas essa é uma análise super interessante e que a gente pode facilitar ela, em vez de, por exemplo, usar um intervalo, né, de células de S6 até S105, travar com F4 e tudo mais, a gente só nomeia, tá bom? Então, você pode estar se perguntando, mas David, eu preciso nomear cada uma das colunas, isso vai dar trabalho, principalmente se a minha tabela for gigantesca. Não preciso. Eu posso nomear todas essas colunas de forma muito simples. Se liga. Simplesmente eu clico na minha tabela, tá? Dou um Ctrl T para selecionar toda ela, ou, né, voltando lá no início, clico no meu primeiro cabeçalho que aparece, no caso código, Ctrl Shift para o lado, Ctrl Shift para baixo para selecionar tudo. E é o seguinte, eu venho aqui em fórmulas e clico aqui, ó, em criar a partir da seleção, ou seja, eu vou criar intervalos de nomes a partir da seleção que eu fiz. Como eu selecionei toda a tabela, quando eu clicar, ele vai aparecer para mim. Como que você quer criar esses nomes? Qual é o nome que você quer dar para cada coluna? Eu vou tirar esse coluna esquerda, que a gente não tem nenhum cabeçalho aqui na esquerda, a gente só tem cabeçalhos aqui na linha superior. Ou seja, eu quero criar a partir da linha superior. Então, da minha B6 até B105, que são os códigos, ele vai receber o nome que está em cima, código. Da minha C6 até 65, que são o nome dos funcionários, ele vai receber o nome de funcionário, justamente porque ele vai receber os nomes dos cabeçalhos, tá bom? Os nomes que estão nessa primeira linha. Quando eu der OK, ele vai parecer que não aconteceu nada, mas é só você vir aqui em gerenciador de nomes, ó. E vai aparecer atendimento, no caso 2 aqui, né, que a gente já tinha criado um antes, mas ele criou atendimento, código, funcionário e vendas.
Ou seja, eu já posso usar tudo isso aqui na minha análise ou quando eu estou criando funções, certinho? Então, por exemplo, ó, aqui onde eu usei, né, o meu valor, vendas, eu poderia substituir essa matriz, né? Vou substituir nessa primeira célula para poder arrastar para baixo. Ó. Vou selecionar tudo isso aqui que a gente tinha colocado antes, vou tirar e aqui eu poderia colocar, por exemplo, vendas. Dá tab para completar, vou dar Enter e vou dar o duplo clique para arrastar para baixo. Ó. E aí, de qualquer jeito, ó, em vez de ter aquele intervalo, agora ele tem o nome vendas que a gente acabou de criar dessa forma super fácil. Beleza? E isso aqui se estende para qualquer outras funções. Por exemplo, essa aqui do índice Corresp, onde eu não ensinei nesse vídeo, mas tem aqui em cima no card para você aprender como que faz. Mas simplesmente, ó, onde eu tenho aqui no azul funcionário e no roxo as vendas, eu poderia substituir esse azul aqui, né, todo por funcionários. Então, funcionário, tab para completar, e no roxinho aqui vou selecionar tudo e vou tirar e vou colocar vendas. Tab para completar, dê Enter e quando eu der um duplo clique, ó, ele também funciona certinho e agora fica muito mais fácil eu entender minha função, porque antes tinha vários números, tinha o cifrãozinho, agora só tem um nome funcionário, que é para mais fácil de você compreender. Certinho? Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado demais dessa super dica aqui de Excel, de como você nomear os intervalos e principalmente nomear os intervalos de forma rápida. E aí assim você vai conseguir deixar suas funções muito mais claras, muito mais objetivas, principalmente se você vai sempre estar trabalhando com aquele intervalo de informações, aquele intervalo de células, por exemplo, de uma tabela. Beleza? Então, galera, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, comenta aqui embaixo para eu entender o que você achou e o que você quer ver nos próximos, que eu acho super importante e eu quero ouvir vocês. Beleza? Então, tchau, tchau, até o nosso próximo vídeo.